Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Ontem eu entrei para dar vídeo para vocês, que era quarta. Era dia de ciências. Hoje é quinta, de história e geografia, mas hoje eu vou fazer uma inversão, tá? Não fiquem chateados comigo. Hoje que seria história e geografia, como ontem eu não dei ciências, eu vou dar ciências hoje, tá? E vou deixar história e geografia para outra semana. Então peguem sua apostila. Abram na página 178 para a gente corrigir essas 3 perguntinhas aqui, tá? Que ficou da outra aula de ciências, para conferir para ver se tá certo. Vamos lá? Então, na página 178 eu deixei uma tarefa para vocês. Agora responda as questões a seguir. Como as plantas, de modo geral, conseguem energia para sobreviver? Está lá no texto a resposta. Através da fotossíntese e da retirada de nutrientes do solo, as plantas obtêm a energia necessária para sobreviver. Tá? Então, resposta da letra A, através da fotossíntese e da retirada de nutrientes do solo. Letra B. Como as plantas carnívoras conseguem matéria-prima e energia para seu desenvolvimento? Ao contrário das outras plantas, as carnívoras, elas habitam solos muito pobres. E ela consegue a energia não através igual das outras plantas. Elas conseguem a energia através de digerirem pequenos animais a fim de absorverem nutrientes e a energia necessária para seu desenvolvimento. Então, como as plantas carnívoras conseguem matéria e energia para seu desenvolvimento? Através de comerem, digerirem é comer pequenos animais. Tá bom? E a letra C, qual é o cardápio das plantas carnívoras? Pequenos insetos, elas capturam insetos, pequenos animais como aranhas, lesmas e até pequenos sapos. Tá? Então, como é o cardápio das plantas carnívoras? Insetos, pequenos animais como as aranhas, lesmas e até pequenos sapos. Tá tudo no texto bonitinho, tá? Essa folha que vocês retiraram, eu acho que esse aqui não precisa nem corrigir, porque é facinho de fazer, que é a cadeia alimentar, a ordem. Então, agora vamos para 181. 181. A transmissão de energia e de matéria nos ambientes. Vamos lá? Também está falando um pouco da cadeia alimentar. As plantas e os animais possuem os corpos formados por matéria. Quando um consumidor primário se alimenta de uma planta, ingere a matéria que compõe o corpo desse ser vivo produtor. O mesmo acontece quando o consumidor secundário ingere como alimento esse consumidor primário, ou seja, ele também ingere a matéria que compõe o corpo desse ser vivo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma matéria, de uma cadeia alimentar. A planta, como produtor, energia solar dando à planta a energia necessária. Consumidor primário, gafanhoto, consumidor secundário, sapo, consumidor terciário, a cobra e por último o gavião, todos são reaproveitados pelos decompositores. Tá bom? Então, energia, o sol dá energia para a planta, reparem a setinha verde, tá? E as setinhas de amarelo são os que dão a matéria. Todos dão matéria para os compositores e energia também. O sol só dá energia, tá? A planta vai também dar, as setinhas que estão verde e amarela são as que dão ao mesmo tempo energia e matéria para alimentação e para energia, né?
para o corpo dos animais. Nesse processo, como a matéria é transferida de um nível trófico para o outro, transfere-se também a energia presente no alimento. Quando um herbívoro se alimenta de uma planta, ingere parte da matéria que a compõe e junto recebe parte da energia química armazenada. Um ser herbívoro é um ser que se alimenta só de plantas. A transmissão de energia se dá de um fluxo que inicia no Sol, mas não retorna para ele. Já a transmissão de matéria consiste em um ciclo, que começa nos produtores e retorna a eles após a ação dos decompositores. Recapitulando, as plantas são seres produtores porque realizam fotossíntese, isto é, fabricam seu próprio alimento. Para isso usam luz solar. A partir daí a energia e a matéria vão aos poucos sendo transferidas. Então, guardem isso na cabecinha de vocês. As plantas nunca são consumidores, elas são produtores. Os animais são consumidores. E as plantas realizam a fotossíntese. É o processo que elas fabricam seu próprio alimento e dão para o ar o oxigênio. Só elas realizam esse processo. Decompositores são os organismos que se alimentam de matérias mortas provenientes dos vegetais, dos animais e de outros seres vivos da cadeia alimentar. Nesse grupo estão as bactérias e os fungos, que se desempenham papéis muito importantes nos ecossistemas. Então, os decompositores, eles se mantêm através dos outros animais e das plantas também, dos restos. Eles decompõem essa matéria e isso ajuda muito ao meio ambiente. Aqui a gente tem uma foto dos fungos decompositores. É possível conhecer um pouco mais de nossa cidade a partir do olhar das ciências? As belas paisagens do Rio retratam uma cidade rica em diversidade ambiental e também uma variedade imensa de seres vivos. Cada uma das paisagens naturais da nossa cidade é composta por vários elementos que interagem entre si. É possível encontrarmos água salgada nas praias, água doce nos rios e lagos, florestas, bosques e muitos seres vivos diferentes, por exemplo. Nossa cidade possui vários ecossistemas. Ecossistema é o conjunto que se constitui de seres vivos, elementos não vivos e pelas relações estabelecidas entre eles. Então, o que é um ecossistema? Seres vivos e seres não vivos que se interagem dentro do ambiente. O grupo de seres vivos é chamado de biótico. E os elementos não vivos são chamados de abióticos. Então, se tem vida, é biótico. Se não tem vida, é abiótico. Os elementos bióticos se relacionam com os elementos abióticos nos ecossistemas. Elementos bióticos, animais, insetos, vegetais, etc. Elementos abióticos, radiação solar, temperatura, luz, umidade, ventos e ainda os nutrientes presentes nas águas e nos solos. Espera aí, gente, que eu vou dar uma interrompidinha aqui. Luna! Minha cachorra aprontando. Pula essa parte de eu gritei Luna, que Luna é o nome dela, tá, gente? Então, elementos bióticos são os que têm vida. Os animais, os insetos, os vegetais, os seres humanos, as plantas. E os abióticos são a radiação solar, que é o sol, a temperatura, a luz, a umidade, ventos e ainda os nutrientes presentes nas águas e nos solos. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é ODS, que é a abreviação, O de Objetivo, D de Desenvolvimento e S de Sustentável, são uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo por pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Objetivo 15. Proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Então, são os objetivos que ajudam
o meio ambiente, né, gente? Preservação do meio ambiente. E na página 183, o Rio de Janeiro continua lindo. Vamos conhecer um pouco mais da nossa cidade, o Rio de Janeiro, que é conhecida mundialmente pelos seus encantos naturais. São tantas as paisagens que encontramos de belezas tão diversas que é mais do que justa a sua fama de cidade maravilhosa. Veja alguns de suas belezas. Então a gente tem alguns pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro. A gente tem Jequiá, Ilha do Governador, a Baía de Guanabara, o Parque do Mendanha, Parque Nacional Municipal Chico Mendes, a Floresta da Tijuca e a Praia do Arpoador. Tem vários outros pontos lindos, lindos no Rio de Janeiro. Agora, para vocês, desenhe uma paisagem do lugar em que você mora. Procure destacar a vegetação e os animais do local escolhido. Colhe aqui o seu desenho ou, se preferir, desenhe apenas nesse espaço, a cidade em que eu moro. Desenhe um ponto turístico aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Desenho bem bonito, pintem, tá? Ou, se vocês preferirem, pesquisar na internet, imprime e coloca o ponto turístico aqui, tá? Vocês decidem o que vocês vão fazer. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Espero que vocês tenham entendido sobre os seres, tá? Sobre a cadeia alimentar, que a gente não volta mais a falar dela. Lembrando que na cadeia alimentar sempre é o produtor que é o primeiro, que a luz solar dá energia para as plantas, então as plantas são os produtores e os animais são os consumidores. Herbívoros são animais que se alimentam de plantas. Seres bióticos são os que têm vida e seres abióticos são os seres que não têm vida. Bióticos são as plantas, os animais. Quem são os abióticos? O sol, a água, o solo, mas tudo isso pertence ao nosso ecossistema. São os seres bióticos e os seres abióticos na relação entre eles, formam o nosso ecossistema, tá bom? Essas são as coisas que vocês devem reter no texto e guardarem na cabecinha de vocês, tá? Façam um desenho bem bonito. Hoje é pouquinho trabalho, só vão ter o trabalho de fazer o desenho e mais nada. Um beijo, fiquem com Deus. Amanhã eu volto com matemática.